Olá, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o 5º episódio do Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar impacto positivo na sociedade. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo. O episódio de hoje traz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 5, como tema central, que é a igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é um desafio mundial, mesmo que o tema pareça superficialmente em desconstrução, em nossa sociedade, a gente ainda precisa evoluir muito e em uma análise estrutural. Essa caminhada deve ser constante, sem retroceder com os direitos conquistados e avançando na busca para acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte. Estratégias no uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação, comunicação e educação, são aliadas para promover o empoderamento das mulheres e também fortalecer políticas públicas e institucionais para a igualdade de gênero. Bom, e para falar sobre esse objetivo tão fundamental, essencial para um mundo com mais equidade e justiça, convidamos 2 referências em liderança e empoderamento feminino. Dandara Tonantzin, pedagoga pela Universidade Federal de Uberlândia, mestranda em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais. A vereadora mais votada na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, ela é presidenta da Comissão Mista de Participação Popular e Comissão de Promoção da Igualdade Racial, atuando ainda na Comissão de Direito das Mulheres e membro na Comissão de Educação, Cultura e Ciência. Seja muito bem-vinda, Dandara. Lucimara Reis, conselheira formada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, foi presidente da United Airlines no Brasil, teve passagens pela Varig, TAM e atuou como head do Departamento Aéreo na CVC. Foi líder do Unimpact, o Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina da United Airlines, e criou o primeiro comitê de diversidade na CVC. Seja muito bem-vinda também, Lucimar. Olha, Dandara, Lucimar, é uma honra enorme tê-las aqui no Planeta Cívico. Muito obrigada por nos darem esse momento do precioso tempo de vocês, que a gente sabe que hoje é mais do que nunca é precioso mesmo, para compartilhar um pouco das suas experiências como figuras representativas e exemplos de liderança feminina. Então, a gente fica muito feliz de poder ter essa troca com vocês para falar sobre os desafios que a gente tem aí nessa questão da igualdade de gênero no Brasil. Mas antes da gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco das suas trajetórias profissionais. De que forma vocês despertaram para o papel de resistência? Como é que é ser mulher em um cenário de liderança? Eu sei que nós estamos falando aqui de um mundo que ele permanece mesmo em diferentes gerações, porque a Dandara é mais jovem, a Lucimar tem um caminho aí de uma experiência maior, e nesse contexto a gente enxerga que tem os mesmos ainda desafios, mas é interessante falar, porque no meio empresarial e no político, que são ambientes majoritariamente masculinos, é ainda muito complexo, ou para dizer de uma forma mais também clara e objetiva, complicado mesmo, uma liderança feminina. Ainda existe um tabu, ou vários tabus. O assunto ainda é tratado muito sobre uma ótica machista, A gente sempre está falando aí de meritocracia, e certamente vocês enfrentaram aí em suas jornadas particulares muitas barreiras. Então, eu queria abrir aqui o nosso papo, trazendo um pouco dessa história de vocês, ou algum acontecimento que vocês pudessem compartilhar, para a gente começar a falar desse mundo que a gente ainda vive, no qual as mulheres têm que se firmar e ainda lutar pela sua valorização. Salve, salve para quem está nos acompanhando agora nesse podcast. Quero parabenizar a iniciativa. Acho que nós precisamos realmente hackear os espaços e cada vez mais produzir movimentos de debate, reflexão, formação, disputa de valores e também da construção de uma outra sociedade. Achei muito bacana o tema do podcast de hoje. Igualdade de gênero ainda é um assunto muito urgente. Por mais que muitas pessoas acreditem que isso é mimimi ou vitimismo, nós ainda vivemos uma sociedade que é muito desigual para as mulheres. Não é à toa que os índices de feminicídio, de violência doméstica, de estupro, de abuso sexual só crescem agora na pandemia, sem contar o desemprego e a desigualdade social, que ainda é maior
para as mulheres, né? Então, acho esse tema muito importante. Quero agradecer também, porque acredito no papel que a gente tem social, de nesse momento dar uma contribuição para as reflexões. A Ana me apresentou muito bem, eu sou professora formada pela UFO, faço mestrado em educação na UFMG. Também sou aquariana convicta, tá, gente? Tenho um ascendente em câncer que dá uma equilibrada. Eu moro aqui na quebrada do Grande São Jorge, em Uberlândia, e faço parte de uma geração de jovens negros que entraram na universidade por meio de cotas. Falar da minha trajetória é falar um pouco das lutas pela democracia, pela reconstrução do nosso país, das lutas por igualdade e emancipação do nosso povo. Eu comecei muito nova, na infância ainda, porque os meus pais são militantes, ativistas. Meu pai ajudou a fundar centrais sindicais. Minha mãe sempre fez parte de coletivos e movimentos de pastorais de base. Eu cresci participando desses movimentos, mas foi no ensino médio, na Escola Messias Pedreiro, que eu comecei a militar ativamente. Nós refundamos o Grêmio da escola, e quando eu entrei na UFO com 16 anos, na pedagogia, eu logo já fui para o DA da pedagogia, fui coordenador do diretório acadêmico, depois fui para o DCE, que é o nosso Diretório Central dos Estudantes, fui diretora da União Estadual dos Estudantes também, sempre aliando as lutas do movimento estudantil às lutas dos movimentos sociais. Então, se tinha alguma ação de despejo de uma comunidade, a gente estava lá, nas ruas, nas manifestações, nós sempre estávamos lá, mobilizando gente, construindo lutas que são realmente coletivas. Foi nesse momento, ainda na universidade, que eu pude entender um pouco mais as complexidades do nosso país, né? Como que as desigualdades de raça e de gênero estão presentes em toda a estrutura e determinam lugares, não lugares, organizam as relações de poder. Em 2017, numa festa de formatura da Engenharia Civil da UFO, eu passei por um episódio muito ruim, tive meu turbante arrancado por um grupo de 6 homens brancos, eu não me calei, denunciei, postei nas redes, fiz boletim de ocorrência, entrei com processo civil e criminal. Depois de 6 meses, o promotor decidiu pelo arquivamento. Em 5 páginas, ele escreveu que o racismo estava na minha alma e que os caras tinham sido apenas deselegantes com uma dama. O juiz concordou com ele em 2 linhas. Concordo com o promotor, defiro pelo arquivamento. Desde então, eu tenho pensado muito qual é o meu papel na luta. Porque se isso aconteceu com uma menina que já era estudante universitária... Dandara, você tinha quantos anos? Desculpa. Foi 2017, 5 anos atrás, eu tinha 22 anos na época. E não houve nenhum tipo de movimento contrário a essa deliberação do juiz? Ou não tinha ninguém, nenhuma mulher que pudesse, naquele momento, né, entrar com uma... Enfim, indeferir? Como é que isso aconteceu e ficou por isso mesmo? O movimento negro se manifestou, tiveram ações na cidade, mas infelizmente nós depois não recursamos mais, né? Decidimos fazer luta e falar sobre o racismo em todos os lugares, assim. Então, fiz muita palestra, atividade, debate sobre isso. E fiquei pensando muito, né? Que se isso aconteceu comigo, imagina o racismo que a Dona Maria, minha vizinha, que é a Fátima, minha vizinha de cima, que são empregadas domésticas, ainda passam todos os dias. Então a gente tem feito muito mais luta desde então. E no ano passado eu recebi o convite de representar um projeto que é coletivo, feito a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas, que culminou na nossa candidatura e depois na vitória eleitoral que nós tivemos, né? Nós fizemos mais de 80 reuniões na pré-campanha, construindo o que a gente chamou de plano colaborativo de mandato, levantando demandas das mais diversas áreas e segmentos. Foi um momento de muita construção, embora na pandemia a grande maioria das reuniões foram online, naquele momento que a gente estava ainda entendendo o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Depois, na campanha, foi também muito duro, né? Perceber o tanto que o machismo ainda é cruel com as mulheres que se colocam no lugar de liderança, de protagonistas. Primeiro, o discurso era: não, a Dandara não tem voto, ela não tem base, ela nem é conhecida assim. À medida que a nossa campanha foi crescendo, aí vinha uma fala que era o seguinte: não, ela até vai dar uns votinhos para a chapa, como se eu fosse apenas contribuir para eleger um homem, né? Na reta final, quando eles viram que a campanha estava realmente
muito grande, o debate era, não, a Dandara já ganhou, pode votar em outra pessoa, porque acho que ela já está eleita. Então parece que, por mais que a gente se esforce, construa, se dedique, há sempre um questionamento sobre a nossa liderança. Há sempre um questionamento de qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, qual é o nosso tamanho. Parece que nunca é o suficiente. Sempre uma desconfiança, né? Com certeza. E na política, né? Vocês sabem que é uma estrutura patriarcal, racista, elitizada, muito grande. Depois que a gente conseguiu essa resposta nas urnas, que foi ser eleita com mais de 5 mil votos, as pessoas ainda questionavam, né? Assim, quem que é o homem por trás da Dandara? Quem que é o grande cabeça que construiu tudo? Não, mas é porque tem algum deputado que apoia ela. Não, é porque ela tem costa quente com alguém. Quando na verdade não houve nada disso. Então, mesmo depois de eleita, de ser a mais votada da cidade, ainda questionam a nossa vitória. Desde o primeiro dia que eu pisei na Câmara até hoje, todos os dias, eu passo por alguma situação de racismo, né? Tem 7 meses que eu fui eleita, são 27 vereadores na Câmara. E eu ainda passo por situações de pessoas me perguntarem aonde eu vou, qual gabinete que eu vou. Quando troca seguranças, é sempre uma tensão, um constrangimento. E eu tenho que dizer, olha, eu sou vereadora, vocês precisam entender que assim, não tem só homem branco engravatado aqui que é parlamentar. Eu também sou. De piadinhas no plenário, ataques nas redes sociais, ondas de fake news, ataques racistas no canal institucional da Câmara. A nossa presença incomoda muito nos espaços de liderança e principalmente nos espaços de poder. Parece o tempo todo que o nosso corpo não é autorizado a estar ali, que socialmente aquele lugar não me pertence, que quem é dono daquele espaço são os mesmos que estão ali há 30, 40 anos, ou que aquilo pertence a uma elite local que manda e desmanda como quiser. Mas eu tenho um lema que é o seguinte: se a nossa presença está incomodando, sinal de que nós estamos no caminho certo e estamos promovendo as lutas que a gente precisa realmente promover. Isso aí. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, né, Ana? Olha, parabéns, né? Eu já conhecia, assim, o seu trabalho, né? Como eu falei, na mídia, mas te escutar, assim, só realmente faz ficar ainda mais claro, porque você foi mesmo a mais votada, né? Você é uma força. Então, parabéns aí. Obrigada. E obrigada por, né, compartilhar já um pouco desse do que você enfrenta mesmo, né, como desafio. E aí eu queria passar então para a Lucimar, né, porque essa participação das mulheres tanto, né, no ambiente político, mas também no corporativo, eu acho que é o mesmo, claro, colocando em situações cada um com seus aspectos, mas tem essa questão mesmo da mulher ter a desconfiança, né, numa liderança feminina, né, dela ainda não ser vista, você ter que estar o tempo inteiro tendo que provar que você pode ser essa liderança, né, Lucimar? Conta um pouquinho aí da sua experiência, por favor. Oi, Ana Luísa, muito obrigada pelo convite, estou bastante honrada e estou aqui, assim, vibrando de orgulho de ouvir a Dandara falar com tanta força, com tanta determinação, tanto posicionamento. Eu fico muito feliz de ver, assim, jovens mulheres que estão já encarando a vida desta forma. Eu sou de uma outra geração, hoje eu tenho 51 anos, então quando eu comecei no mercado de trabalho, Dandara não era nem nascida ainda, provavelmente os pais ainda namoravam. Tenho certeza que temos muitas experiências em comum e algumas diferentes. Bom, nasci, cresci na periferia de São Paulo, no Sapopemba, para quem conhece São Paulo, sempre estudei em escola pública, e consegui entrar na USP vindo de escola pública e aí enfrentei um grande problema, ou eu trabalhava ou eu estudava, então eu não tinha condições financeiras de poder só estudar, tinha que realmente trabalhar, então eu tive que na época largar os estudos e isso me deu assim, eu sempre fui muito inconformada e sempre fui autodidata, numa época que nem tínhamos internet, eu ia para as bibliotecas, eu ficava estudando, eu queria saber, eu queria estar informada, aprendi a falar inglês estudando praticamente sozinha, ouvia músicas, tentava falar com professores que pudessem me dar aulas aí no voluntariado e desta forma consegui entrar em companhia aérea, meu primeiro emprego foi na TAM em 1988 e aí quando eu já trabalhava no check-in,
mas o meu sonho era ser comissária de bordo, né? Porque nós somos fruto daquilo que vemos e daquilo que vivemos. O meu parâmetro naquela época, a companhia aérea, era ser comissária de bordo. E aí foi quando eu enfrentei o meu primeiro preconceito, porque eu sou cheinha, eu não era o estereótipo, né, ditado na época bonito para ser uma comissária de bordo. Enfim, isso me deu uma grande frustração. Por outro lado, me abriu muitas portas, porque eu comecei a ir por outros caminhos, pela administração, o mundo mais corporativo das companhias aéreas. Quer dizer, você não tinha o perfil estético para ser uma comissária de bordo, né? A avaliação era essa. Exatamente, na época era assim. Quando eu comecei a trabalhar na área comercial da empresa, eu já estava trabalhando nesta época na Varig, e aí a minha segunda barreira foi, eu queria trabalhar na área de executiva de contas, e aí eles separavam, mulher trabalhava com lazer, e os homens é que trabalhavam com as empresas, com o mercado corporativo. E eu queria trabalhar no mercado corporativo. Então, logo ali já fui barrada, porque diziam que era um departamento só para homens, mas de tanto insistir, tive um gerente que acabou me abrindo as portas e me deu a oportunidade. Então, eu fui a primeira mulher no mercado corporativo da Varig na época. Que legal. Isso em 1998. De lá para cá, já trabalhando no mercado corporativo, quando a Continental Airlines chegou no Brasil, eles estavam focados no mercado corporativo, e aí eu fui convidada para trabalhar na Continental, que depois, com a fusão, virou United. E aí da Continental, eu fui de executiva de contas, fui passando por várias cadeiras e cheguei à presidência no país. Na United, eu encontrei uma atmosfera diferente. Era uma empresa já americana, com uma cabeça já mais aberta para a diversidade. Inclusive, o programa You Impact é um programa de incentivo à liderança feminina, né, que existia na empresa. E aí, eles sempre me deram muitas oportunidades. E aí eu via que muitas das minhas colegas e muitas outras amigas que trabalhavam em empresas de diferentes setores aqui no Brasil, elas diziam que elas não queriam o cargo de liderança porque elas imaginavam que ser líder as impediria de ter uma vida equilibrada, de ter também, de poder cuidar de seus filhos e etc. Um velho dilema, né? Existe esse dilema, né? Exatamente. E aí foi quando começou a minha luta, porque eu dizia que, na verdade, o que difere é a empresa para quem você trabalha, se eles te eliminam estas barreiras, né? Eu nem gosto de dizer criam oportunidades, porque, na verdade, não é criar uma oportunidade, é tirar uma barreira que eles mesmos criaram, né? Quando uma empresa entende que o equilíbrio entre família e trabalho é importante, que os espaços precisam promover condições para que as pessoas consigam viver e cuidar dos seus filhos e ainda assim poderem subir em suas carreiras, isso acontece normalmente. E nós sabemos que as mulheres, na verdade, assim como as mulheres, assim como os negros, nós não somos minoria, né? Nós fomos minorizados, porque na verdade em números nós somos maioria, mas fomos minorizados aí nos espaços. As mulheres são maioria no mercado de trabalho, né? Tem aqui dados, né, de estudos que mostram, tanto no setor público quanto no privado, né? Ainda que seja a maioria, a participação ou a ocupação dos cargos de liderança é muito menor, né? É verdade. E aí o que nós percebemos, e os estudos provam isso, os números, né, falam por si só, é que em cargos onde as mulheres prestaram concurso e ali não era definido o seu gênero, elas conseguiram chegar na liderança muito mais facilmente do que em outros cargos, onde elas passavam por entrevistas, e aí sim vinha ali o viés consciente ou inconsciente, né, de ter o preconceito e de barrar as pessoas. Quando me perguntam para citar alguns exemplos que tiram aí a oportunidade das mulheres, bom, eu começo dizendo que é este, né? Quando você olha feio para a mulher porque ela precisou levar o filho no médico ou porque ela precisou se ausentar para ir para uma reunião,
você já está tirando ali uma oportunidade dela. Mas existem outras atitudes corriqueiras e que parecem pequenas e que também acabam tirando as mulheres, né, de grandes oportunidades. Então, aquela camaradagem do cafezinho, do happy hour, a camaradagem, né, do homem que convida o colega para ir jantar, e aí ali eles trocam informações importantes, e que geralmente eles não incluem as mulheres nesses ambientes. E aí a mulher vai ficando de fora, né? Vai ficando de fora de saber o que está acontecendo, vai ficando de fora de ser lembrada na hora de uma oportunidade, sem dizer aí outras coisas que são totalmente absurdas, como estas violências, né? Que a Dandara acabou de dizer, né? Quando há uma violência contra a mulher, ou porque arrancam dela um turbante, ou quando mexem com ela de uma forma sexualizada, ou ainda partindo até para violência física, de machucar as mulheres, né? Então, tudo isso são coisas que, ao longo dos anos, sempre impediram aí das mulheres ocuparem um espaço que é de todos, não só do homem branco. Você falou sobre essa questão da violência, só complementando, que tem um dado aqui, né, sobre assédio no trabalho, e 40% das mulheres dizem que já foram xingadas ou já ouviram gritos no trabalho, contra 13% dos homens, né, que vivenciaram a mesma situação. Então, realmente é algo que é muito grave, né? E de um impacto na vida de todas. Que aí é o abuso emocional, né? Aquela coisa que é o assédio emocional que você causa na pessoa. Sim. Que você já tira dela toda a estabilidade. Eu também costumo dizer que, além disso, existe o preconceito, né? Quando um homem fala algo de uma forma mais firme, né? Até usando aí o posicionamento da Dandara, que já só pela voz a gente vê que é uma mulher forte e firme. Quando uma mulher se posiciona assim, geralmente eles já dão como é mandona, é autoritária. Sim. E o homem não, o homem é assertivo, né? Então, nestas colocações também existe o preconceito. É o tal do perfil, né? Do homem ter o perfil de liderança. A mulher ser, às vezes, raivosa, barraqueira, né? Exatamente isso. É sempre pejorativo, né, da mulher, não é nunca algo que valorize, né, a pessoa dela. Né? Eu estava até falando recentemente aqui também, que o homem faz alguma coisa e ele se autoelogia, tá o tempo inteiro falando, nossa, olha, você viu o que eu fiz, né? Que espetacular. A gente faz 1000 coisas, além do que a gente, né, foi contratado, inclusive, para fazer, e a gente ainda acha que está devendo. É verdade. E a mulher não foi ensinada a se valorizar, né? Ela foi ensinada a ser discreta, né? Sempre dar ali o espaço para o marido, né? É o marido que tem que brilhar. Quantas vezes a gente ouviu falar assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Por quê? Porque muitas vezes a mulher é que era a cabeça pensante, mas ela tinha que se fazer discreta para que o marido brilhasse, né? Ainda hoje existem pesquisas. Se você for principalmente saindo das metrópoles, se você perguntar para a mulher quem é a pessoa que traz a maior renda para casa, a maioria delas vai dizer que é o seu marido, ainda que seja ela, né? Porque a mulher ela tem aquela coisa de que se ela disser que ela é que traz o sustento da casa, ela estará humilhando o seu marido. Será que isso é geracional, Lucimar? Estou pensando aqui, Dandara, você pode... Porque eu consigo ver isso perfeitamente. Mas hoje em dia ainda existe essa mulher nesse lugar? Com certeza tem, né? A sociedade patriarcal, machista, ainda não virou a chave. Acho que eles até aceitam um pouco mais a nossa presença, mas desde que a gente vá só até aqui, né? Daqui pra frente, não. Daqui pra frente já é um homem que irá. Então, qual é o lugar da mulher ainda hoje no mercado de trabalho, nos serviços? Na sua grande maioria está ligado aos cuidados, à secretariar, à organização geral, né? Então, a gente tem muita coisa para romper ainda. É como se a mulher tivesse que estar num backstage mesmo, né? Ali, como disse a Lucimar, né? Por trás de um grande homem ou de um grande projeto, né? Ela não pode aparecer porque... Afinal de contas, isso não é, né, o que se espera dentro dessa estrutura, né? Mas com essas, vamos dizer, que a gente vem avançando, né, vem acontecendo muito mais, eu acho que esse posicionamento da nova geração e de todas as questões
de grupos que, como muito bem disse a Lucimar, foram minorizados, né, que não são minorias, né? Mas o que vocês diriam para essas mulheres que agora estão entrando no mercado de trabalho ou que estão, assim, pensando também numa vida política, né? Que a gente precisa muito de mulheres, ainda o número é muito inferior, né? Quando você olha no ambiente político, né? Se você comparar. Então, a gente precisa dessa representatividade, né? Mas o que vocês poderiam dizer para essas mulheres, essas meninas que estão, né, almejando ou estão começando um caminho que às vezes a gente nem sabe, né? Está começando, talvez nem espere chegar onde vocês chegaram, por exemplo, mas pelo menos querem ter um lugar, né? Eu diria que nada é impossível e que nada pode nos limitar. Que não, o quartinho da empregada não é a única alternativa para as mulheres negras. Nós podemos ocupar qualquer lugar, qualquer espaço. Nada vai vir de graça para nós. Tudo sempre foi, tudo sempre será muita luta. E não é só porque a gente chegou nesse espaço que está dada a nossa vitória. Continuar permanecendo nesse espaço para reorganizar, para disputar, para fazer de um outro jeito vai ser outra batalha que vai travar. Então, nós precisamos ainda, na nossa sociedade, lutar para ter políticas públicas, para construir um pouco mais essa equidade. E eu diria também para que a gente possa construir lutas coletivas. Eu não acho que vai ser uma mulher sozinha, superpoderosa, uma mulher maravilha, que vai colocar fim ao machismo na nossa sociedade. Eu acho que é a luta das mulheres, todas juntas, se fortalecendo, organizando resistência, que vai diminuir um pouco dessas desigualdades. Então, não se sinta sozinha, se ampare e busque apoio, forças em outras mulheres. Concordo perfeitamente com o que a Dandara está falando e eu quero ecoar o que ela disse aqui, que é realmente se unam. As mulheres unidas, elas são muito mais fortes. É muito importante você ter uma rede que vai te amparar no momento que você precisa, que vai te dizer que é normal as angústias que você está sentindo, que vai te fortalecer quando vier uma agressão, seja ela física, emocional ou qualquer coisa, qualquer barreira que você venha encontrar. Então, a luta coletiva é que vai realmente nos levar a um lugar que sempre foi nosso. O lugar é de todos, né? Então, eu costumo dizer que hoje em dia as pessoas que estão no poder e nas lideranças, enfim, é como o irmão mais velho, né? Quando chega o irmão mais novo, ele esperneia e não quer dar o lugar. Só que a família ensina que ele precisa saber dividir e receber o irmão com amor e que os dois têm que ter as mesmas chances e oportunidades. Na sociedade isso não acontece. Eles acabam achando que o lugar é realmente deles e que eles não têm que compartilhar com ninguém e que os espaços não devem ser divididos. Então, nós temos que estarmos realmente unidas, buscarmos conhecimento, saber que a independência é muito importante, né? Eu sempre gosto de aconselhar aí as mulheres jovens que muitas vezes, eu vou usar aqui um termo, né, da minha geração, mas muitas vezes iludida no amor, ela acha que o marido está bem empregado, que ela vai cuidar do filho, que ela pode ser ali sustentada pelo marido. Não tem problema nenhum se a opção de vida da pessoa é esta, mas é importante que ela entenda que a independência financeira é sinônimo de liberdade. Então, que você esteja num relacionamento porque você quer ficar no relacionamento e não porque você está presa e não tem para onde correr, né? Então, é muito importante que as mulheres busquem, a gente sabe o quanto é difícil, mas que elas busquem essa independência também, mesmo que dentro de um relacionamento. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês também nesse momento que, primeiro, é chegar a ser uma liderança que tem toda, né, uma trajetória aí, com todos os percalços e aprendizados, e depois estar, né, neste lugar de liderança, o que isso pode exigir em termos de manutenção, né? E em termos também de visão. Assim, como é que vocês estão hoje? O que está surgindo aí a partir de toda essa experiência? E aí a Dandara, obviamente, né, no espectro político aí, do que está
qual que é o seu trabalho nesse momento, que está sendo mais instigante e te colocando também mais desafios, e também Lucimar, né, já de uma visão também com a estrada e com ainda jovem, né, realizando aí, imagino, novos projetos. Eu percebo que há uma mudança assim na nossa sociedade, nas resistências e nos movimentos coletivos que estão fazendo outras reflexões. Isso não é por acaso, não é uma onda que chega como se fosse uma tendência mundial que está na moda. Tudo isso é fruto de debates, construções. Eu gosto muito de uma autora que chama Lélia Gonzalez, e ela diz que os nossos passos vêm de longe, e é isso mesmo. Se hoje nós temos mais participação de pessoas negras na política, é porque desde a década de 30, Abdias do Nascimento dizia da importância de nós, negros e negras, ocuparmos os partidos, disputar os espaços de poder, já dizia das políticas de reparação social, com a Frente Negra Brasileira, com o Teatro Experimental do Negro. Na década de 60, o Movimento Negro Unificado encampa muito essas lutas. Nós, mulheres negras, estamos nos organizando no nosso país, nessa ocupação de espaço de poder há pelo menos 40 anos, desde a ditadura, refletindo sobre o nosso lugar, o que significou a Benedita da Silva ser deputada constituinte na década de 80. Nós fizemos em 2015 uma marcha das mulheres negras em Brasília, que reuniu milhares de mulheres negras para marchar contra o racismo, contra o machismo e pelo bem viver, mas que gerou para nós uma onda de organização nos territórios, nas cidades, nos estados, que desemboca hoje, por exemplo, na quantidade de mulheres negras que foram eleitas. A Marielle também significa muito essa convocatória, esse chamado dos nossos corpos a ocupar a política, e a gente vai se enraizando nesses espaços. Agora, tudo isso que eu estou dizendo, Ana, não é tranquilo, não é natural e não é automático. À medida em que nós avançamos em direitos, aqueles que sempre estiveram vão ter que retroceder nos seus privilégios. Então esse é um campo de muita tensão, de muita disputa e muito desgaste. Não é à toa que hoje nós estamos vendo a quantidade de violência política de gênero e racial no nosso país. Vereadoras, deputadas negras, trans, jovens, periféricas que sofrem ameaça, atentado. Vereadora Beni Niterói teve que sair do Brasil. Vereadora Carol D'Artora no Sul teve seu endereço divulgado em redes de ódio. A vereadora Érica Hilton, lá em São Paulo, já sofreu várias ameaças. Então, no Brasil inteiro, de forma articulada, há uma ofensiva contra a nossa presença. Eu estou na política há 10 anos, como eu disse, e eu nunca tinha visto assim tanto ódio, tanto autoritarismo, tanto conservadorismo nos espaços de poder. Acho que isso também é fruto do pé na porta que nós estamos metendo aí da nossa ocupação nesses espaços. Maravilhoso você trazer também, né? A gente está falando aqui do gênero, né? Da mulher, do homem, né? Mas as pessoas trans, né? As mulheres trans que você, né, citou aí, que estão também numa luta aí de se colocarem, né, e de serem respeitadas, e isso é muito importante. Todo o movimento, né, Dandara, que vem acontecendo, que partem de várias histórias, né, e enfim, várias frentes, não é só uma ou outra, né. Então é muito bom você trazer isso, e a gente vê isso acontecer, ainda que com perdas, como também você falou, né, Marielle, que é muito isso, né, uma mulher que representava uma ameaça grande, né, para todo um contexto estrutural aí que a gente falou, né, de patriarcal, racial, né, então de um racismo estrutural, e a gente, nesse lugar dos privilégios, que ainda, né, você está num lugar que é exatamente, né, que tem aqueles que acham que são realmente os donos, né, desses espaços, e assim também no mundo corporativo, né. É realmente um trabalho que requer muita energia, né? Muito apoio, né? Então, sem dúvida, vocês estão fazendo um trabalho aí, eu acho que é fundamental, de fortalecimento uma da outra, né? O que não é fácil. É verdade, Ana Luísa. E o que eu sempre digo é que nós temos realmente que ocupar espaços de liderança e espaço, seja ele em empresas públicas e privadas, em instituições, na política, porque na liderança é que a gente consegue fazer mudanças, né? A gente não pode deixar que outros decidam quais são os nossos
direitos, né? Nós temos que também lutar por eles. E quando estamos nestas posições é que nós conseguimos realmente influenciar. Então, nós temos sim que buscar por estes espaços e não esquecer de ajudarmos uns aos outros. Aquilo que eu já disse no começo, nós não somos minoria, fomos minorizados. E não achar que primeiro vamos as mulheres, depois vamos as mulheres trans, depois vamos, primeiro as mulheres brancas, depois as mulheres trans, depois as mulheres negras. Não, nós somos todas mulheres e temos que estarmos juntas nessa luta pela conquista desde o princípio, né? Então, é isso que eu costumo dizer aí para as minhas irmãs que estão nessa luta. Maravilhoso, vamos aprendendo e nos fortalecendo, né, umas com as outras, que isso é importante. Eu, nesse momento, posso falar que já aprendi aqui mais com vocês, o que é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que estar mesmo nesse lugar, que é no lugar da troca, e não falando, né, do ponto de vista institucional, mas o cívico representa mesmo, sabe? Uma possibilidade da gente fazer conexões que a gente normalmente não faz, né, no dia a dia, né, com outras visões de mundo, com outras lutas, e que se somam, né, para ser realmente uma força transformadora. Então, é muito bom falar com vocês, saber que vocês, né, têm uma história e estão construindo aí novas histórias que colocam a mulher em outro lugar, né, no lugar que ela quiser, que é esse o ponto, né? E fica aqui o convite para vocês também estarem aqui conosco quando puderem, né? Eu sei que a Dandara está aí em Minas, né? A Lucimar está aqui mais perto, mas com tudo já caminhando, a gente espera para um cenário mais estável, né? Era bom a gente sempre poder encontrar pessoalmente, que isso faz diferença, né, gente? Faz diferença demais e é muito importante saber que nós não andamos só, né? Que cada uma na sua área está ali construindo resistências, movimentos que fortalecem a luta geral das mulheres. Maravilha, Dandara. Só para saber também, como é que as mulheres podem se conectar, né, com você nessa sua luta, jovens ou não, né, independentemente, né, da idade? As nossas redes sociais são todas @todandara, TODandara. Nós estamos falando muita coisa legal, estamos produzindo muitos espaços também de reflexão, de debate, espaços abertos do nosso mandato. A gente debate temas, a conjuntura, as lutas. Então, quem quiser se conectar um pouco mais com a gente, é só seguir no Instagram, no Twitter ou no Facebook, Todandara. Maravilha. Lucimar, você é uma mentora, imagino, né? Você já deve ser uma pessoa que ajuda outras mulheres e homens também, né? Num caminhar aí que passa por esse universo desafiador do mundo corporativo. Como é que está o seu momento agora? Eu gosto bastante de poder compartilhar aí as experiências que eu vivi. Eu acredito que quando a gente compartilha, a gente mostra para o outro que é possível, né? Então, quando eu digo que eu sou uma mulher que hoje falo inglês, francês, espanhol, que eu fui presidente de uma empresa americana, as pessoas já acham que eu vim de berço rico, que eu tive as melhores escolas, que eu estudei fora, né? E por isso eu pude chegar lá. E, na verdade, eu, como disse, nasci na periferia, sempre estudei em escola pública e eu sempre fui autodidata, porque se não me deram a oportunidade, eu fui atrás dela, né? Então, eu acho que eu gosto de sempre compartilhar que a gente tem que ser protagonista da nossa vida, somos nós que temos que decidir, não deixar que decidam por nós. Eu adoro fazer mentoria, as pessoas podem me procurar lá no meu LinkedIn, Lucimar Reis, faço com o maior prazer, maior carinho, principalmente, né, para essa geração jovem que está vindo aí para o mercado de trabalho. E também agora estou buscando cadeiras, né, de conselhos aí, porque eu quero poder fazer diferença na mentalidade das empresas. Maravilhoso, olha. Muito obrigada, Dandara, Lucimar, pela participação de vocês aqui no Planeta Cívico. Eu tenho certeza que esse papo foi super esclarecedor para muitas pessoas, muitas mulheres, né, que estão aqui nos acompanhando, né? E espero que possa vê-las aqui, como eu falei, em breve, e a gente continua conectada, viu? Parabéns e mais sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até mais.
Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @cívicobr, e acesse também o site civico.net. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação e roteiro, Ana Luísa Prudente. Direção, Samuel Leite. Produção, Tata Finoto. Assistência, Renato Taioba. Edição, Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.